Obrigado, Pete. Oi, todo mundo. Bem-vindos. Eu tô tão animado sobre hoje. Nós temos um ótimo filme. A gente tentou mostrar esse filme lá no México. Nós saímos de um dia e fomos num cinema. Nós falamos sobre a concessão. Eles acharam um homem que pede os filmes do seu escritório, Carlos, e nós estávamos tentando pegar uma cópia disso para mostrar aqui no México, para toda a região da Chapala, do Lake Chapala. Mas nós vamos ter isso hoje para vocês. Então a gente vai ter uma viagem de volta nesse filme, num tempo excelente na história da América, a história do mundo entre 1968 e 1972. E o filme se chama Revolução de Jesus. E o Jonathan Roumie estrela esse filme, que atua como Jesus no The Chosen também. Ele interpreta um jovem hippie bem carismático, um pregador com toda aquela paz, amor e alegria e os símbolos de 1960. Lonnie Frisbee, que era uma versão americana de amor e alegria, vindo como uma geração hippie. Lonnie Frisbee. Vocês não adoraram esse nome? E o Lonnie Frisbee vai encontrar um homem chamado Chuck Smith, que é um pastor de igreja, que tem uma filha adolescente que está procurando significado lá em 1960 e pesquisando pelos significados da música do rock e nessa época da geração hippie. Então estava cheio de drogas, bastante psicodélicos à disposição, e muitos de nós sabemos que parte dessa procura dessas pessoas por psicodélicos era uma forma de ter vislumbres de que existe mais do que o que a gente vê nesse mundo. Também tinham alguns aparentes efeitos colaterais. Quando se toma LSD, que era chamado de ácido naquela época, usando gotas de ácido, eles tinham algumas reações grandes. Eles usaram êxtase, usaram cogumelos mágicos, usaram toda uma gama de drogas. Mas, basicamente, muitos deles tiveram o sentimento que tinha muito mais nesse mundo do que eles podiam encontrar com seus próprios olhos. E eu acho que hoje em dia nós temos um monte de pessoas jovens, a geração Z ou os millennials, e eles fazem parte de uma geração, a última geração de pessoas jovens que basicamente estão realmente certas de que esse mundo não é o que parece ser. Mas eles não sabem o que é. Então essa é uma parte da história, começando na Califórnia, pelos lados da Newport Beach, Laguna Beach, que fica em Los Angeles. E esse é um grupo de pessoas que nós temos a geração hippie e temos a igreja cristã. E para muitas pessoas, eles não acham que tem um ponto de intersecção entre a geração hippie e a igreja cristã. E quando a gente pensa na geração hippie, muitas pessoas associam com música de rock, drogas, mas eu sempre senti que eu era um hippie no coração. Eu nunca tive colar de contas, nunca tive aquelas costeletas que descem toda a tua bochecha, nunca tive cabelo comprido, nunca gostei muito disso, mas eu era um hippie de coração em 1964. E minha irmã trouxe o disco dos Beatles. Eu tinha só 6 anos, mas Jesus estava trabalhando em mim com os Beatles. É assim que começou a entrar em mim. E eu nunca tive experiência com drogas. E quando eu era mais jovem, se alguém me dissesse comunidade espiritual ou comunidade, eu ia dizer: o que é isso? Estava completamente fora do meu alcance da consciência. Eu não saberia de nada. E agora o filme que eu vou mostrar para vocês hoje
vai mostrar para vocês pessoas que eram mente aberta e corações abertos, encontrando Jesus de uma forma grande. De fato, eu penso que eles estavam começando a descobrir que Jesus estava começando a trazer um senso de significado e propósito e estabilidade nas suas vidas. E quando você toma muitas drogas na tua procura, vocês sabem, você não tem você não tem estabilidade. Eles estão procurando a verdade, eles estão procurando respostas, eles estão procurando por talvez nós não sabemos, mas eles estão procurando por um acordar espiritual, um despertar. Quando você pinta o símbolo da paz no lado da tua Kombi e deixa colorido com pinturas psicodélicas, com uma linda expressão artística, eu quero que as pessoas conheçam o amor de Deus, eu quero que as pessoas conheçam a paz e a alegria e a harmonia. Então eu realmente sinto que eu sempre fui um hippie de coração. Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de brincos ou piercings no nariz, nem tatu, nem cabelo comprido. Eu não tenho costeletas, tenho ralinho aqui, então não tenho nada que represente uma geração hippie, mas no meu coração eu sou um hippie. E hoje em dia, quando eu vejo as notícias, eu vejo atores e atrizes e eu sempre vou ver quantos anos eles têm. Eu acho que eu continuo com 5 anos de idade mental. É uma mentalidade de 5 anos entalada num corpo de 65 anos de idade. Sempre estou vagueando nas notícias e vão, nossa, eles são tão velhos. E daí as pessoas dizem, nossa, David, você é ainda mais velho. Eu digo, o quê? O que você quer dizer com isso? Eu estou na minha mentalidade de 5 anos de idade. E eu espero voltar para 0 anos, antes do útero. Eu sou isso, esse é meu goal. Espero que esses 5 anos se encolham e eu chegue de volta até o eu sou antes do tempo. Então, esse filme toca meu coração. E eu também nunca vou ficar sabendo o que uma comunidade espiritual é. Mas nós estávamos lembrando antes de começar hoje, e eu estava lembrando de algumas memórias que eu tive e experienciei nas nossas comunidades espirituais e são bem mais radicais que essas desse filme. As profecias, as visões, as coisas, os saltos de fé que as pessoas tiveram na nossa comunidade nesses últimos 15 anos, eu acho que são mais radicais que desse filme. Eu não vejo nada nesse filme um pouquinho radical. Eu quero dizer, tem uma cena nesse filme onde eles compram pro jovem Greg um carro velho e dão para ele como um presente. Daí não dá a partida, ele diz obrigado, obrigado, e daí não liga. E daí o Lonnie Frisbee e todo o grupo colocam as mãos sobre o carro e oram para o carro. E ele tenta ligar o carro e ele tenta ligar o carro e daí ele diz, o Lonnie Frisbee fala, Senhor, Senhor, por favor, nós colocamos um carburador novo e colocamos dentro desse carro. E daí continuam rezando, rezando e o carro, nhen, 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 nhen. Senhor, você está fazendo eu passar vergonha aqui. Tá todo mundo colocando as mãos sobre o carro, mas eu penso que isso é pouca coisa comparada com tudo que a gente experienciou seguindo Jesus no curso de milagres, nessa comunidade. Aqui está o Eric comigo agora. Lá no monastério, e eu que ano que era? Eu acho que 2008, eu estava no monastério com o Eric, que estava em alguma parte do monastério, e eu estava na parte principal. E daí um amigo meu ligou da Bélgica e tinha a Armel, que ela é de Kentucky, e a gente tinha um pequeno retiro, um centro de retiro em Kentucky. E ela estava dando uma volta perto do posto de gasolina, e para eles ligarem
de uma cabine telefônica. Nunca vi disso. Jesus deve ter acabado de materializar uma cabine telefônica para aquela ligação. E ela ligou e eu atendi o telefone. E ela tinha uma grande visão e profecia que ela ia viajar o mundo cantando e pregando com o Eric. E que ela ia casar com o Eric em 13 dias. O problema é que ela nunca tinha encontrado o Eric. Então ela tinha a profecia de que ela ia casar com o Eric em 13 dias. E viajar com o Eric, cantar e pregar. Isso que é profecia. Por isso que esse filme parece até pouco, é palha. Muito palha se você comparar com as coisas que a gente viveu, que a gente passou. Então ela estava lá no telefone me falando toda a profecia e visão, e daí eu disse: Eric, vai lá e pegue o telefone. E daí eu só disse: Eric, tem telefone para você. Dei para ele o telefone e daí ela deu toda a profecia. A gente vai casar em 13 dias? Eles nunca tinham se encontrado. Ela viu ele pela internet. Eles nunca tinham conversado. Ela nunca falou com ele, ela nunca encontrou ele e ela tinha essa profecia de casar com ele em 13 dias e viajar e ensinar. Então o Eric estava assim: sim, sim, vocês precisavam ver a cara do Eric. Eu nunca vou esquecer a cara do Eric. Hã? Uau! Quero dizer, isso não parece que foi uma viagem de drogas da Elas. Uma viagem que podia impactar desse jeito. E daí no final da ligação, ok, tá bom, beleza. Ele desliga, olha para mim e diz: Você acha que isso realmente podia acontecer? Daí eu disse: Ah, sim. E daí eu senti de dizer: Esse é o seu momento de São Francisco. Vocês sabem, São Francisco teve aquela enorme epifania, saiu da sua cidade nu, indo para San Miano. E vocês sabem que o São Francisco é nosso herói para esses grandes saltos. Daí eu disse: esse é o seu momento de São Francisco, eu estou sentindo isso, certeza. E com bastante certeza, eles casaram em mais ou menos 13 dias. E o Espírito Santo trouxe, através da Sara, pétalas de rosa e uma iurta na floresta. E seu pai veio, e sua irmã veio, e sua mãe acabou vendo em distância. E todo mundo estava falando: tá acontecendo, tá acontecendo. Então nós somos uma comunidade de profecias. Nós passamos por tantos milagres. Se eles fizessem um filme sobre a nossa comunidade, ia parecer que esse filme que a gente vai assistir meio pálido. Esse filme ia não ser tudo isso. Mas lembre-se, os anos 60, quase anos 70, então nós vamos ver crianças e flores, o poder das flores vindo junto com Jesus num encontro de mente super interessante. Então, a gente sempre faz isso baseado nos seus votos em temas. E aqui está o que vocês votaram essa semana. Tema número 1 é se aprofundar na confiança em Deus e em meus irmãos. Então, esse filme é uma resposta em se aprofundar na confiança em Deus e em meus irmãos. Eu não posso pensar num filme melhor para mostrar. De fato, na semana passada, a gente mostrou Risen, Ressurreição, que foi a história da ressurreição numa perspectiva romana. E antes desse foi Maria Madalena. Ah, meu Deus, se alguém falasse para mim que a gente ia mostrar Maria Madalena e Risen ressuscitado, eu ia dizer: lamento por essa terceira semana. Não vai ter jeito de seguir nesse nível. E Jesus, só veja que eu vou seguir neste nível. Eu vou mostrar para vocês a revolução de Jesus como vocês nunca viram antes. Essa é o que os historiadores dizem que foi a maior revolução espiritual de todas na história dos Estados Unidos, que aconteceu entre os anos 1968 e 1972.
E eu acho que foi uma mistura perfeita. Jesus estava esperando séculos. Eu tenho que ter alguns hippies, costeletas e flores. O poder das flores. E Beatles, e Janis Joplin. Eu vou realmente querer esses hippies lá. Daí eu vou juntar todos eles com o que eles estão buscando. Que para ele é eu. Eles estão procurando por mim. Eles estão procurando por mim nas drogas. Eles estão procurando eu no amor livre e no sexo livre. Estão me procurando quando estão indo contra as empresas, largando essa estabilidade de empresas. E isso que o Timothy Leary falava. Se ligue, sintonize e largue mão. É o que o antigo professor da Harvard, Timothy Leary, falava. Vocês devem ter ouvido falar no Richard Alper, que se tornou Ram Dass, e o Timothy Leary que dizia: se liga, sintoniza e largue mão. Essa era a linguagem em 1960 para orar, ouvir e seguir. Se liga, sintonize e largue mão. Largue mão do ego, pensando em sua mente, que quer dizer, largue mão dos julgamentos da sociedade e das normas e de todas as crenças desse mundo. Se liga, sintoniza e largue mão. Então, eu penso que o se liga, para eles, era meditar. O sintoniza era usar drogas psicodélicas e o largue mão seria eu estou sendo chamado para fora desse mundo. Mas eu não sei quem está me chamando para fora desse mundo. E nesse filme está sendo dito que vocês sabem quem é que está chamando. É Jesus, é o nosso ser real, nosso ser verdadeiro, na nossa identidade eterna e real. É isso que está nos chamando, para a gente deixar esse mundo de julgamentos. Mágoas, repetições, rituais, todas as regras, todas as regulações, todas as complexidades do mundo. Jesus está nos dizendo: você está livre nos céus. E eu quero que você mergulhe na tua mente, abaixo dessa escuridão inconsciente, até o reino dos céus, que sempre esteve lá para você. E é isso que você é. Então, eu fico lacrimejando só de pensar nesse filme dele. Porque se a gente tivesse um capricho aqui de mostrar um filme, esse seria o filme que seria exibido. E como normalmente Jesus está seguindo todas as tradições e as histórias da Maria Madalena, a crucificação, ressurreição, e agora ele está indo mais contemporâneo. E antes que vocês conheçam, nós provavelmente vamos pensar: a gente quer fazer o nosso próprio filme, porque nós estamos vendo todos esses radicais, essas expansões de consciência. Nós vamos trazer nossa própria versão para Jesus. O segundo tema é experienciar a felicidade no entendimento de que eu estava errado. O que isso significa? Isso significa qualquer coisa que você possa pensar sobre o passado, que envolvem pessoas, lugares, coisas que te maltrataram, que poderiam ter feito um trabalho melhor, que poderiam ter sido mais amáveis e tudo isso. Eu estava errado sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu estava errado sobre absolutamente, positivamente, todas as coisas no passado. E Jesus está nos contando que a única forma que a gente pode encontrar o momento presente, o portão para a eternidade, é a gente ter que admitir que a gente estava errado sobre o passado, sobre o nosso passado. Nós realmente não tínhamos todas as informações que nós precisávamos. Tudo isso estava disponível através do Cristo no presente momento e não estava disponível através de aprendizados do passado. Então, eu acho que para o ego é obviamente humilhante, mas quando o ego pergunta qual é a minha contribuição
para o despertar espiritual? A resposta é nada, zero, zero. Tudo que a gente aprendeu do ego é um gigante de um zero. Ou como eles dizem em espanhol, nada, nada, nada. Zero. Fechou? Então, quando a gente pensa nas nossas mentes, qual foi minha contribuição pessoal para o plano de despertar? Nada. Nós estamos desfazendo esse personagem. Nós estamos desfazendo essa máscara. Nós estamos desfazendo a individualidade. Nós estamos desfazendo a crença em separação do ser. Vocês sabem. Jesus sempre ri quando eu digo eu sou um hippie dentro. Ele diz, bem, você está chegando perto. Só continue vindo. Eu sou, é antes do tempo. Você não é nem um hippie. Isso só foi uma boa reflexão em querer ser livre. O próximo tema é limpar a crença de que eu não sou bom o suficiente. Alguém aqui já teve esse sentimento de que eu não sou bom o suficiente? Sim, eu tive. Eu sempre tenho esse sentimento. Não sou bom o suficiente. E daí você começa a estudar o curso em milagres e daí você pensa que você não é bom o suficiente para o curso. Você pensa, ai meu Deus, essa barra está muito alta. Está lá em cima essa barra de Cristo. Como é que eu vou alcançar isso? E Jesus diz, relaxe, deixe comigo. É inevitável, eu vou te levar lá. E nem tente descobrir como que vai ser isso. Você está no meu raio e eu estou te iluminando. Então nem se preocupe do que está acontecendo. O próximo é aceitação e permissão para a cura que está vindo. Sabem, a única razão pela qual a gente fica assustado é quando a gente está com medo da cura. Nós temos medo da cura espiritual que está acontecendo. O único momento que a gente está realmente assustado é quando a gente pensa, oh, o que eu tenho que fazer pessoalmente para isso acontecer? Será que eu estou dando os passos certos para fazer isso acontecer? Eu vejo que os brasileiros estão mexendo as cabeças, fazendo, tô sabendo, eu entendo disso. Na verdade, a gente pensa que o acordar espiritual, o despertar espiritual, é como um caminho profissional. De alguma forma, nós sabemos o conhecimento certo, nós temos o conhecimento certo, nós fazemos todos os movimentos corretos e não podemos tomar decisão errada. E vocês sabem, é um monte de pressão. Então, é um monte de pressão quando a gente, como pessoa, tem que fazer tudo corretamente, dar os passos certos e decisões. E o que Jesus está dizendo é que você não pode despertar a si mesmo, mas você pode permitir você mesmo de ser despertado, de ser acordado. Você que dá essa permissão para ser acordado. Então, quando a gente aprende a relaxar, aprende a dizer tudo bem. E qualquer coisa que eu pense que não é bom é só a minha própria percepção errada. Então você pode simplesmente começar a relaxar e dizer: eu sou como um galho no rio e eu tô indo para o oceano e não tem nada que eu precise me preocupar. Eu só tenho que flutuar, que ir boiando, ir flutuando todo o rio abaixo para o oceano e daí você está de volta no oceano. E daí o último é curar a crença em sacrifício. E eu olhando por esse filme, e eu acho que a única vez que eu ouço a palavra sacrifício, eu digo, oh, bravo! É um filme que não foca em sacrifício. Ele é focado no siga a alegria, siga a felicidade, siga o amor e deixe ele te pegar. Esse também é um filme que mostra de volta aquela era que eu sinto que é onde tinha um monte de gente com a mente aberta, como a música naquela época.
A música simplesmente tocava meu coração. Quero dizer, esse foi o começo de muitas e muitas músicas de Jesus. Vocês vão ver nesse filme que tinha um grupo que era chamado de Love Songs, músicas de amor, que vai tocar lá na igreja do Chuck. E é simplesmente tão bonito. Um dos caras esteve na prisão e eles eram só um bando de músicos que amavam Jesus. E cantores cantando músicas de amor para Jesus, e todos eles se chamavam um grupo de love song, canções de amor. Eu acordei hoje e eu pensei só em vir aqui e estar com vocês e assistir esse filme. Eu acordei hoje e quando eu estava tomando café, eu senti o Doobie Brothers. Alguém de vocês lembra do Doobie Brothers? Turururu, tu, 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 tu. Turururu, tu, 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 tu. Jesus is just alright with me. Jesus está super bem comigo. Essa foi a música que eu acordei de manhã. Jesus está totalmente feliz comigo. Oh yeah! Essa é a letra. E eles repetem muitas vezes. E esse é o tipo de alegria que você quer na tua vida. Você começa a sentir esse redemoinho, como se sentisse um redemoinho de alegria carregando você durante o dia. Você não sabe como que esse dia vai de verdade se desdobrar. E você nem tem que saber. O dia vai se desdobrar. Se você tem uma lista de afazeres, talvez você possa queimar. Não estou falando para você esmagar o teu telefone ou qualquer coisa, mas talvez você por um dia possa largar mão da sua lista de afazeres e dizer simplesmente: eu vou só ficar cantando pela alegria. Eu vou só desfrutar cada encontro que vier no meu caminho. Eu simplesmente vou sentir o amor de Deus pulsando através de mim. Porque esse, eu prometo a vocês, é o sentimento mais natural que qualquer um de nós pode ter. É o amor de Deus pulsando através de nós. Quando a gente não pode nem conter isso, nós temos que deixar isso vir para fora, aonde a gente for, com quem a gente se encontre. Eu amo quando eu vou dentro de um dia e eu não tenho nenhuma pista do que vai acontecer. Esses são os meus dias favoritos, mas sem nenhuma pista do que pode acontecer. Então, temos uma multidão hoje, mas como uma configuração para o filme, eu pensei que iríamos voltar para Jesus no curso e ter uns lindos ensinamentos dele para nos deixar no humor certo para esse filme. Nós queremos estar no melhor humor para apreciar todo esse filme. Então, no curso em Milagres, Jesus diz: vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Vocês não adoram quando Jesus começa assim? Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples? E aqui está o que ele diz para nós. Ele nos conta: os pensamentos aumentam por serem dados. Não é legal saber que pensamentos aumentam quando são dados? Vocês sabem, quando eu era mais jovem, eu era um pouco cético e pessimista. E às vezes eu via uns pregadores na TV, pastores na TV como Billy Graham e todas as coisas. E eu pensava, qual que é dessas pessoas pregando para o mundo? Qual é o ponto? Eu era um pouco cético com pregações, porque eles estão pregando para milhares, milhões de pessoas. E Jesus está nos falando de uma forma bem simples, dizendo isso metafisicamente. Essa é como vamos começar a nossa forma de redespertar. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam,
mais fortes passam a ser. Interessante. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Então, se você segue o que ele está ensinando, 1, 2, 3, 4 ideias, ele basicamente está nos ensinando que os pensamentos aumentam quando são dados. Quanto mais neles acreditarem, eles ficam mais fortes. Tudo é uma ideia, e daí não pode haver perda associado com nossa experiência, se nós realmente entendermos essas ideias. Então, eu era o cara tímido. Eu fui votado o cara mais tímido na minha classe em 1976, Deer Park High School, Cincinnati, Ohio. Então, aqui está o senhor cara tímido. E daí, de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a me abrir para a ideia que comunicação era importante. Eu pensava, ok, mas para mim não era prioridade. Se você é um cara tímido, comunicação não é uma coisa importante de forma alguma. Talvez eu me comunicava com meu cachorro, mas vocês sabem, não era tudo aquilo. E daí eu fui indo devagar. Antes de eu entrar no curso em milagres, eu podia sentir a presença de Jesus em mim, dizendo: você vai ter que se sentir confortável em compartilhar ideias. E quando você se sente confortável com compartilhar ideias que eu ponho na sua mente, através de direcionamento, daí você vai ter uma expansão da tua mente. Daí você vai começar a colocar coisas na mente e elas vão começar a preencher a sua mente. E antes que você perceba, você vai começar a dar, compartilhar essas ideias tão naturalmente, tão natural como respirar. E no começo eu posso dizer, eu não queria fazer isso. Isso soa como pregação. Por que eu vou querer pregar para qualquer um? E Jesus disse, não, isso é para tua mente e sua mente precisa expandir. Sua mente está fechada, sua mente é julgadora, tua mente é cheia de opiniões. E você tem que entender que isso é uma situação problemática. Você sabe, Deus não te criou com uma mente fechada e ainda assim tua mente está fechada. Você vê? Então, através dos anos, Jesus me ensinou a ter que deixar Ele em mim. Eu vou falar através de você. Eu vou sorrir através de você. Eu vou abraçar através de você. Eu vou gargalhar através de você. E eu quero que você aprenda a ser extremamente generoso. E essa é uma das 10 características de um professor de Deus: generosidade. E isso não é um doce que a gente pode aprender a se abrir para ser generoso? Verdadeiramente generoso, principalmente através das nossas atitudes. Eu não estou falando sobre dinheiro, se tornar um filantropo. Eu só estou dizendo, não seria maravilhoso ser tão amigável, tão gentil, tão amoroso, tão respeitoso, que isso seria natural como respirar? E daí qualquer um que se lembrasse de você pensaria, uau, esse é só um cara gentil, amoroso e doce e generoso. Tão querido, eu amo estar perto desse querido. Você não gostaria de ser lembrado dessa forma? Considerado um doce, um querido? E é isso que Jesus está fazendo. Nós vamos ver nesse filme, vai ter pessoas que vão parecer muito conservadoras. Nós vamos ver pessoas que são muito mente aberta e liberais, mas elas estão procurando, todas elas estão procurando por essa doçura do espírito. E as formas de procura vêm de tudo quanto é jeito. E nós não deveríamos julgar a forma. Se alguém chega, na verdade, por uma forma ou por outra, o que isso interessa? Se alguém encontra aquela alegria, felicidade e amor, por que a forma devia importar?
E Jesus está realmente tentando nos ensinar que o espírito é completamente interno, é interior, não interessa que forma vai parecer. Nós não precisamos julgar a forma. Tudo que a gente precisa fazer é seguir esse guia interno e ser generoso com a gente mesmo. Então, nós não somos críticos, nós não somos autojulgadores com qualquer tipo de caminho que apareça. É super individualizado. Ok, então eu vou continuar com o que começa o nosso processo de redespertar. Eu já falei daquelas 4 ideias. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto mais é o número do que neles acreditam, mais fortes eles passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível então que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. E daí ele diz, isso foi do capítulo 5, e no capítulo 20 ele diz: se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem eu era. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a este forasteiro, estranho para ti, e no entanto teu amigo antigo, está a tua liberação e a tua redenção junto com ele. Então, até a Ellen Schuckman, que foi uma pesquisadora, uma psicóloga, que estava pegando essas notas do Jesus, toda vez que ela lia essa parte, ela tinha lágrimas nos olhos. E uma linha era: eu era um estranho, e você me recolheu, sem saber quem eu era. Uau, vocês veem como Jesus toca o coração da Ellen? Mesmo sabendo que ela era toda dentro dessa intelectualidade e que ela tinha doutorado, que ela ensinava na Universidade da Colômbia. E desse jeito Jesus tocou ela com essa frase, basicamente tirando da Bíblia, dizendo para vocês: ponha o estrangeiro para dentro, ponha o forasteiro para dentro, acolha o forasteiro. Qualquer um que você encontre, ame ele como se ele fosse você. E daí no capítulo 8, Jesus fala: quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu ouvires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Minha nossa, nossas interações com os nossos irmãos e irmãs são encontros santos, e se a gente realmente quer conhecer o amor de Cristo, então a gente vai ter que encontrar bem nas nossas interações diárias com todos os nossos irmãos e irmãs. E você pode ver como é maravilhoso Jesus e como ele é diferente da forma como o ego interage. Eu gosto desse aqui e esse eu não gosto tanto. Eu quero ficar em volta desse aqui, mas eu quero evitar esse outro. Eu quero estar com esse aqui mais e esse aqui menos. Você vê que o ego está tentando controlar nossos relacionamentos para proteger a ele mesmo, para proteger suas próprias preferências, seus próprios julgamentos que ele tenta controlar. E até os relacionamentos
para se proteger. Capítulo 18. Se já compreendesses a diferença entre verdade e ilusão, a expiação não teria nenhum significado. O instante santo, o relacionamento santo, o ensinamento do Espírito Santo e todos os meios pelos quais se realiza a salvação não teriam nenhum propósito, pois todos não são senão aspectos do plano de mudar os teus sonhos de medo para sonhos felizes, dos quais facilmente despertas para o conhecimento. Não te encarregues disso, pois não podes distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgaste como fracassos, e alguns dos teus piores retrocessos avaliaste como sucesso. Uau, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de direcionamento aqui, porque nosso ego não nos deixa ver claramente qualquer coisa. E é por isso que a gente parece estar confuso de vez em quando ou ficar girando em círculos. Porque o ego não quer que a gente veja as coisas, qualquer coisa, claramente. A Bíblia diz: pede em nome de Jesus Cristo. Será isso apenas um apelo à magia? Um nome não cura e uma invocação também não convoca nenhum poder especial. O que significa então chamar por Jesus Cristo? O que é que esse chamamento proporciona em seu nome? Porque o apelo por ele é parte da cura. Já dissemos diversas vezes que aquele que aceitou plenamente a expiação para si mesmo pode curar o mundo. De fato, ele já o fez. A tentação pode ocorrer para os outros, mas nunca para ele. Ele tornou-se o Filho de Deus ressuscitado. Superou a morte porque aceitou a vida. Reconheceu-se a si mesmo tal como Deus o criou, e ao fazê-lo, reconheceu todas as coisas vivas como sendo parte dele. Agora, não há limites para o seu poder, pois é o poder de Deus. Assim, o seu nome tornou-se o nome de Deus, pois deixou de se ver separado de Deus. O que significa isto para ti? Significa que, por te lembrares de Jesus, lembras-te de Deus. O total relacionamento do filho com o pai está nele. A parte dele na filiação é tua também, e o fato dele ter completado a sua aprendizagem garante o teu sucesso. Está ele ainda disponível para ajudar? O que disse ele sobre isso? Lembra-te das suas promessas e questiona-te honestamente se é possível que falhe em mantê-las. É possível Deus falhar em relação ao seu filho? E é possível que aquele que é um com Deus possa não ser como ele? Quem transcende o corpo transcendeu a limitação. Seria possível que o maior dos professores não estivesse disponível para aqueles que o seguem? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é: Ele quer que a gente esteja realmente alegre e feliz. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas para a gente conseguir isso, nós vamos ter que seguir nosso guia interior. E para a gente começar a seguir nosso guia interior, não fique surpreso se você tiver flashes de glória. Não fique surpreso se você começar a ver profecias. Não fique surpreso se você vê um flash e esse flash que você vê fique para o resto da sua vida. E você vai ser deixado com um enorme sorriso na sua face quando você olhar isso. Não fique surpreso se você começar a sentir mais guiado intuitivamente e menos analítico, menos complicado. Não fique surpreso se você começar a sentir girar no teu coração a alegria. E isso vai ser tão forte
que você vai se sentir só pego, como se você fosse levantado de uma forma tão grande que você nem entende. Não fique surpreso, eu posso te dizer, porque é isso que Jesus realmente quer para nós. Ele quer que a gente realmente fique num estado de oração e ouça e siga para a nossa própria alegria, para nosso próprio desfrute, não por qualquer coisa desse mundo. Porque o mundo é só para o ego usar, para ter tentações e distrações que nos traz não alegria, mas nos deixa com uma sensação de culpa. Mas essa é a forma que nós podemos nos elevar. Então, aqui nós vamos ter uma pequena configuração desse filme. E é aí que vem a parte boa, que eu disse. Então, se vocês conseguem, voltem na mente de vocês nos anos 1960, 1970, uma bela época de um tipo de abertura na Califórnia. E os nossos personagens principais são Greg Laurie, que ele é só um jovem que a mãe trouxe para a Califórnia e contou para ele a história que o pai deixou eles. E agora eles estão por si só na Califórnia e têm que fazer a vida por eles mesmos. Estão morando perto do oceano, então tem um monte de questão de abandono, umas questões fortes de abandono. E o Greg vai encontrar uma jovem chamada Katie, que vai acabar por se tornar sua parceira de vida, como o encontro do Eric e da Armel. Imprevisto. E o Eric se tornou um místico. Esses dois vivem ainda, o Eric e a Katie. E eles comandam uma grande irmandade cristã no mundo inteiro. Mas pense assim, esses são aqueles encontros que, imagine assim, que você encontra pessoas e você sabe que eles vão te levar todo o caminho para Deus. E você não sabe como. E você nem precisa saber como. E você tem uma grande intuição, vai atrás disso. Siga essa sensação, você tem que confiar na tua intuição. Você não pode ficar analisando e usar os teus conhecimentos do passado, sem que eles te atrasem nesse processo. Tem um outro jovem chamado Lenny Frisbee, que ele é um hippie para Jesus. Ele tem uma capa com uma mensagem de Jesus pintada à mão e ele é tipo, ei cara, tudo certo nas vibes de Deus? Essas são as boas vibes, vibes para Jesus. E esse cara é o Lenny Frisbee. E ele até se parece com Jesus. Ele é o nosso cara. E ele vai ser apresentado a um pastor conservador cristão, interpretado por Kelsey Grammer. Algum de vocês assistiu o show Frasier? É o Kelsey Grammer. E ele vai interpretar o Chuck Smith, um ministro super conservador que tem uma esposa e uma filha adolescente numa pequena congregação. Então Jesus vai trazer o Johnny Frisbee e Chuck Smith juntos e boom! Oh my, o que Jesus pode fazer com um pastor conservador e um pastor hippie? É isso que Jesus quer dizer em traga o estrangeiro, o forasteiro para dentro, convide ele. Mesmo que você encontre uma pessoa e você pense que você não tem muita coisa em comum com ela, Jesus sabe que você tem tudo a ver com ela. Porque você veio do mesmo Deus. O que você acha disso em comum? Você tem o mesmo Criador e é essa alegria que Jesus quer acender dentro nos seus corações. Então, mesmo que a gente encontre pessoas que não são como nós, na forma, Jesus usa isso grandiosamente. Eu olho para a nossa comunidade, o ministério, e nesses anos aconteceu um monte de vezes. Tem pessoas que juntaram-se a nós e nós vamos até de onde eles vieram. Tem pessoas que vivem na comunidade por 15 anos e elas dizem, eu nunca ia ter escolhido isso para minha vida. Eu nunca escolheria essas pessoas para estar em minha volta. A coisa é que o que é mais importante é que Jesus nos direcione, do que nós pessoalmente escolhermos quem a gente tem que viver com. Deixando Jesus nos comandar e dizer,
Você traz para mim as pessoas que vão curar minha mente. Não aqueles que eu vou selecionar baseado no meu aprendizado do passado e preferências. Você manda para mim as pessoas que vão abrir meu coração e abrir a minha mente da forma mais rápida. Isso não é lindo? Que prece! É dizer para Jesus, você direciona meus relacionamentos. Uhul! Eu sei, um monte de gente diz, Jesus, venha para minha vida, mas fique longe da minha conta bancária. Ou, Jesus, venha para minha vida, mas não bagunce com os meus relacionamentos. Parou nessa linha. Eu te dou tudo mais. Quanto que você quer que eu leia o curso por 1 hora por dia? Ok, eu vou fazer isso. Só fique fora da minha conta bancária e dos meus relacionamentos. Não toque nos meus relacionamentos interpessoais. E quando você dá o seu coração para Jesus, Jesus diz, uau, que bom! Agora a gente realmente pode trabalhar. Agora a gente realmente pode abrir esse coração de uma forma grande. Então, basicamente, nós vamos ver o que parece ser uma simples e pequena igreja. Naqueles dias ela era chamada de Capela Calvary, que começou a ser transformada quando o ministro conservador começou a ser confrontado por sua filha adolescente, como sendo muito crítico, cheio de opinião e não com a mente aberta o suficiente. Não é de amar um adolescente que tem força e confiança para começar a questionar as coisas que ela não sente que são cristãs? Um pastor cristão que é questionado pela sua filha adolescente e ele tem que ouvir os seus conselhos dentro do seu coração, porque ele tem que se segurar no Evangelho. E os 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são evangelhos do amor. Basicamente, você tem o professor do amor de 2000 anos atrás nos mostrando amor em ação. E agora nós temos esse professor com a gente agora. Basicamente, você tem o professor do amor de 2000 anos atrás nos mostrando amor em ação. E agora, esse mesmo professor está com a gente agora. Eu quero que você seja esse amor. Eu quero que você seja o amor em ação. Eu quero que você demonstre esse amor e ensine sua própria mente e fortaleça isso, amando todo mundo que vem à tua consciência. Todo mundo que eu mando para você é tua oportunidade de ser o amor, de estender o amor. Então, sentem-se, eu acho que vocês vão adorar esse passeio com o tapete mágico hoje. Essa vai ser a melhor e maior viagem nostálgica para os finais dos anos 60 e começo dos 70. Com música, com humor, com um monte de experiências fora do padrão, onde você não pode ver o que está vindo. E talvez você possa perguntar para você mesmo, se você fosse um pastor e sua filha adolescente trouxesse um hippie para casa, para sua sala de estar, eu posso ver Gabriel. O Gabriel tem um pequeno apartamento e de repente começou a ficar cheio de gente, que ele não conseguiu pegar seus pijamas, porque seu apartamento estava cheio. Gabriel, você vai amar esse filme, porque o Chuck é como você. O Chuck não entendeu o que todas essas pessoas estão fazendo no seu quintal e morando dentro da sua casa. E foi sua filha adolescente que trouxe. E nós vamos desfrutar da transformação que está acontecendo com o Chuck, Lonnie Frisbee e o Greg Laurie. Então, sentem-se, eu vou voltar de tempos em tempos para fazer um pequeno comentário. Amo vocês, desfrutem desse todo o tempo.